Canto 1, capítulo 13, verso 19. Pratrikya na yaseiha kutaschit karhichit prabhu saesa bhagavam kala sarvesham na samagata. Tradução. Nenhuma pessoa neste mundo material pode remediar tão terrível situação. Meu Senhor, é a suprema personalidade de Deus, como o tempo eterno, Kala, que se aproxima de todos nós. Significado. Não há nenhum poder superior que possa deter as mãos cruéis da morte. Ninguém quer morrer, por mais aguda que seja a fonte dos sofrimentos corpóreos. Mesmo nos dias de suposto avanço do conhecimento científico, não há remédio para a velhice ou para a morte. O tempo cruel serve à velhice, que é o anúncio da chegada da morte, e ninguém pode se recusar a aceitar a intimação ou o julgamento supremo do tempo eterno. Explica-se isso diante de Dhritarashtra, porque ele poderia pedir a Vidura que encontrasse alguma medida remediadora para a iminente situação temerosa, como ele tinha ordenado muitas vezes antes. Antes de ordenar, contudo, Vidura informou a Dhritarashtra que não havia como obter remédio de ninguém ou de qualquer fonte neste mundo material. E porque não há tal coisa no mundo material, a morte é idêntica à suprema personalidade de Deus, como o próprio Senhor diz na Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 34. A morte não pode ser detida por ninguém, nem por nenhuma fonte dentro desse mundo material. Hiranyakashipu queria ser imortal e se submeteu a um rigoroso tipo de penitência, em virtude do qual todo o universo estremeceu e o próprio Brahma aproximou-se para dissuadir Hiranyakashipu desse tipo rigoroso de penitência. Hiranyakashipu pediu a Brahma que lhe concedesse a bênção da imortalidade. Mas Brahma disse que ele mesmo estava sujeito à morte, apesar de viver no planeta mais elevado do universo. E assim, como ele poderia conceder-lhe a bênção da imortalidade? Desse modo, há morte mesmo no planeta mais elevado desse universo. Isso para não falar de outros planetas, que são muitíssimo inferiores em qualidade a Brahmaloka, o planeta onde Brahma reside. Onde quer que haja influência do tempo eterno, há este conjunto de tribulações, a saber, nascimento, doença, velhice e morte, e todas elas são invencíveis. Canto 1, capítulo 13, verso 20. Yena chaiva bipanoyam pranai priyantamair api jana sadyo viyujeta kimutanyar damadibhi. Tradução. Quem quer que esteja sob a influência do Kala Supremo, o tempo eterno, tem que entregar sua vida tão querida. E o que dizer de outras coisas como riqueza, honra, filhos, terra e lar? Significado. Um grande cientista indiano, atarefado no setor de planejamento, foi subitamente chamado pelo invencível tempo eterno enquanto ia assistir a uma reunião muito importante da Comissão de Planejamentos e teve de entregar sua vida, esposa, filhos, casa, terra, riquezas, etc. Durante a dominação política da Índia e sua divisão em Paquistão e Hindustão, muitos indianos ricos e influentes tiveram que entregar a vida, propriedade e honra devido à influência do tempo.
E há centenas e milhares de exemplos desse em todo o mundo, em todo o universo, que são todos efeitos da influência do tempo. Portanto, conclui-se que não há ser vivo assaz poderoso dentro do universo que possa superar a influência do tempo. Muitos poetas têm escrito versos lamentando a influência do tempo. Muitas devastações têm acontecido através dos universos devido à influência do tempo, e ninguém pôde detê-las de modo algum. Mesmo em nossa vida diária, muitas coisas sobre as quais não temos controle vêm e vão, mas temos de sofrê-las ou tolerá-las sem nenhum remédio. Esse é o resultado do tempo. Canto 1, capítulo 13, verso 21. Pitri Bharat Shru Putra Ataste Vigatam Vayam Atmacha Jaraya Grasta Parajeham Upasase. Tradução: Teu pai, teu irmão, teus bem-querentes e filhos estão todos mortos e desaparecidos. Tu mesmo já consumiste a maior parte de tua vida. Teu corpo agora está tomado pela invalidez e vives em uma casa alheia. Significado: o rei está sendo lembrado de sua condição precária, sob a influência do tempo eterno e por sua experiência passada. Ele deveria ter sido mais inteligente para ver o que estava por acontecer com sua própria vida. Seu pai, Vichitravirya, morrera há muito tempo, quando ele e seus irmãos mais novos eram todos crianças pequenas, e foi devido aos cuidados e à bondade de Bhishmadev que eles foram criados adequadamente. Entretanto, seu irmão Pandu também morreu. Depois, no campo de batalha de Kurukshetra, seus 100 filhos e seus netos morreram todos, juntamente com todos os outros bem-querentes, como Bhishmadeva, Dronacharya, Karna e muitos outros reis e amigos. Desse modo, ele havia perdido todos os homens e todo o dinheiro e agora estava vivendo à mercê de seu sobrinho, a quem havia colocado em várias situações difíceis. E apesar de todos esses reveses, ele pensava que prolongaria a sua vida cada vez mais. Vidura queria mostrar a Dhritarashtra que todos têm de se proteger através de suas ações e da graça do Senhor. Devemos executar nosso dever fielmente, dependendo da autoridade suprema para o resultado. Nenhum amigo, nenhum filho, nenhum pai, nenhum irmão, nenhum estado, nem pessoa alguma podem proteger alguém que não é protegido pelo Senhor Supremo. Deve-se, portanto, buscar a proteção do Senhor Supremo, pois a forma humana de vida se destina a buscar essa proteção. Dhritarashtra foi alertado ainda mais acerca de suas precárias condições pelas seguintes palavras. Canto 1, capítulo 13, verso 22. Andha puraiva vadiro, manda prayas cha sampratam, vishirna danto mandagni, saraga kapan udvahan. Tradução: Sofres de cegueira desde o nascimento e recentemente te converteste em deficiente auditivo. Tua memória está reduzida e tua inteligência está perturbada. Tens os dentes frouxos, tens deficiência hepática e estás expectorando muco. Significado: os sintomas da velhice que já haviam se desenvolvido em Dhritarashtra foram-lhe apontados um após o outro,
como aviso de que a morte estava se aproximando muito rapidamente e, ainda assim, ele estava tolamente descuidado em relação a seu futuro. Os sinais que Vidura apontou no corpo de Dhritarashtra eram indícios de apakshaya, ou a decrepitude do corpo material antes do golpe final da morte. O corpo nasce, desenvolve-se, permanece, cria outros corpos, degenera e então dissipa-se. Os tolos, porém, pretendem fazer arranjos permanentes para o corpo perecível e pensam que seu estado, filhos, sociedade, país e assim por diante darão proteção a eles. Com essas ideias tolas, eles se deixam dominar por ocupações passageiras e esquecem-se completamente de que terão de abandonar esse corpo temporário e receber um novo, para conseguir outra vez novo período de sociedade, amizade e amor, o que no final tornará a perecer. Eles se esquecem de sua identidade permanente e tornam-se tolamente ativos em ocupações impermanentes, esquecendo-se por completo de seu principal dever. Santos e sábios como Vidura se aproximam desses tolos a fim de despertá-los para a verdadeira situação, mas eles tomam tais sábios e santos por parasitas da sociedade, e quase todos eles recusam-se a ouvir as palavras de tais sábios e santos, embora deem boas-vindas a sábios de mera aparência e ditos santos que podem satisfazer seus sentidos. Vidura não era um sábio para satisfazer os sentimentos impróprios que Dhritarashtra desenvolveu. Ele estava mostrando corretamente as reais condições da vida e como podemos nos salvar dessas catástrofes. Canto 1, capítulo 13, verso 23. Aho Mahyashi Jantor Jivitasa Yata Bhavan Bhima Pavari Jitam Pindam Adate Griha Palavat. Tradução. Ai de mim! Quão poderosas são as esperanças dos seres vivos de continuarem vivendo! Em verdade, estás vivendo como um cão doméstico e comes os restos de alimento dados por Bhima. Significado. Um sábio nunca deve adular reis ou homens ricos para viver confortavelmente à custa deles. O dever de um sábio é dizer aos chefes de família a verdade crua da vida, para que eles se conscientizem da vida precária na existência material. Dhritarashtra era um exemplo típico de um velho apegado à vida familiar. Ele se tornara um indigente no verdadeiro sentido, apesar do que desejava viver confortavelmente na casa dos Pandavas, entre os quais Bhima é especialmente mencionado porque matou pessoalmente 2 filhos proeminentes de Dhritarashtra, a saber, Duryodhana e Dushasana. Esses 2 filhos eram muito queridos por Dhritarashtra, devido às suas atividades notórias e perversas, e Bhima é particularmente mencionado porque matou esses 2 filhos tão estimados. Por que Dhritarashtra vivia ali na casa dos Pandavas? Porque ele queria continuar vivendo confortavelmente, mesmo correndo o risco de todo tipo de humilhação. Vidura, portanto, ficou atônito ao ver quão poderoso é o impulso de continuar vivendo. Esse senso de continuar vivendo indica que o ser vivo é eternamente uma entidade viva e não quer mudar de habitação corpórea. O tolo não sabe que recebe um período particular de existência corpórea para que ele se submeta a um período de aprisionamento e assim se concede o corpo humano, depois de muitos e muitos nascimentos e mortes, como oportunidade de autorrealização para voltar ao lar.
voltar ao Supremo. Porém, pessoas como Dhritarashtra tentam fazer planos para viver em tal situação numa posição confortável, com lucros e interesses, pois eles não veem as coisas como elas são. Dhritarashtra é cego e mantém a esperança de viver confortavelmente em meio a todos os tipos de reveses da vida. Um sado como Vidura se destina a despertar essas pessoas cegas e, dessa maneira, ajudá-las ao voltar ao Supremo, onde a vida é eterna. Uma vez lá, ninguém quer voltar a este mundo material de misérias. Podemos apenas imaginar quanta responsabilidade envolve a tarefa confiada a um sado, como Mahatma Vidura. Canto 1, capítulo 13, verso 24. Agnir nirishisto datascha, garodarascha dusita, kritam kshetram danam yasam, tadatir asubir kyat. Tradução. Não há necessidade de viver uma vida degradada e subsistir da caridade daqueles que tentaste matar por meio do incêndio premeditado e do envenenamento. Também insultaste uma das esposas deles e usurpaste seu reino e riqueza. Significado. O sistema Varnashram de religião reserva parte da vida de uma pessoa inteiramente para o propósito de autorrealização e obtenção da salvação na forma humana de vida. Esta é uma divisão rotineira da vida, mas pessoas como Dhritarashtra, mesmo em sua idade madura e decrépita, querem permanecer em casa, mesmo numa condição degradada, de aceitar caridade dos inimigos. Vidura queria chamar-lhe atenção para isso e lhe demonstrou que era melhor morrer como seus filhos a aceitar tão humilhante caridade. 5.000 anos atrás, havia um Dhritarashtra, mas atualmente há Dhritarashtras em todos os lares. Os políticos, em especial, não se retiram de suas atividades políticas a menos que sejam arrastados pela mão cruel da morte, ou mortos por algum elemento opositor. Aferrar-se à vida familiar até o fim da vida humana é o tipo mais grosseiro de degradação. E é absolutamente necessário que os Viduras eduquem também estes Dhritarashtras da atualidade. Canto 1, capítulo 13, verso 25. Tasyapi tava dehoryam, kripanasya jijiviso, Paraiti anichato jirno, jaraya vasasiva. Tradução. Apesar de tua relutância em morrer e de teu desejo de viver, mesmo à custa da honra e do prestígio, teu corpo mesquinho certamente irá se degenerar e deteriorar como uma roupa velha. Significado. Há duas classes de homens. Uma é o Kripana e a outra é o Brahmana. O Kripana, ou o homem mesquinho, não tem juízo formado sobre seu corpo material, mas o Brahmana tem uma apreciação acertada de si mesmo e do corpo material. Por ter uma compreensão errada de seu corpo material, o Kripana quer desfrutar de prazer dos sentidos com o máximo de sua força, e mesmo na velhice, ele deseja tornar-se jovem mediante tratamento médico ou de outra maneira. Dhritarashtra é chamado aqui de Kripana porque, sem qualquer compreensão do seu corpo material, ele quer viver a qualquer custo. Vidura está tentando abrir seus olhos para que ele veja que não poderá viver mais do que o tempo estabelecido e que deve preparar-se para a morte. Uma vez que a morte é inevitável, por que ele deveria aceitar uma posição tão humilhante para viver?
é melhor trilhar o caminho correto, mesmo correndo o risco de morrer. A vida humana destina-se a acabar com todos os tipos de misérias da existência material, e a vida deve ser regulada para que se possa alcançar a meta desejada. Dhritarashtra, devido à sua errônea concepção de vida, já tinha desperdiçado 80% da energia que possuía, de modo que lhe convinha usar os dias restantes de sua vida mesquinha para o bem último. Uma vida assim é chamada de miserável porque não se pode utilizar adequadamente o dom da forma de vida humana. Apenas por boa fortuna, um homem mesquinho assim pode encontrar uma alma autorrealizada como Vidura e, através de sua instrução, escapar da necessidade da existência material. Canto 1, capítulo 13, verso 26. Gatasvartam imam deham, virakto mukta bandhana, avinyata gatir jayat, savaidhira udarhita. Tradução. Aquele que vai para um lugar remoto e desconhecido e livre de todas as obrigações, abandona o corpo material, quando este se torna inútil, é denominado imperturbável. Significado. Narottam Das Thakur, um grande devoto e acharya da seita Gaudiya Vaishnava, canta: Meu Senhor, tenho simplesmente desperdiçado minha vida. Tendo obtido esse corpo humano, negligenciei adorar vossa onipotência e, por isso, tenho bebido veneno voluntariamente. Em outras palavras, o corpo humano se destina especialmente ao cultivo de conhecimento do serviço devocional ao Senhor, sem o qual a vida se torna cheia de ansiedades e condições miseráveis. Portanto, aquele que desperdiça sua vida sem essas atividades culturais é aconselhado a deixar o lar sem o conhecimento de amigos e parentes e, livrando-se assim de todas as obrigações de família, sociedade, país, etc., abandonar o corpo em algum lugar desconhecido, para que os outros não saibam onde e como ele encontrou a morte. Dhira significa aquele que não se perturba, mesmo quando há provocações, ou bastante para isso. Uma pessoa não pode abandonar uma confortável vida familiar devido à sua relação afetuosa para com a esposa e filhos. A autorrealização é obstruída por essa indevida afeição pela família, e alguém que seja realmente capaz de esquecer essa relação é chamado de imperturbável ou Dhira. Esse é, contudo, o caminho da renúncia baseado numa vida frustrada, mas a estabilização dessa renúncia somente é possível pela associação com santos fidedignos e almas autorrealizadas, pela qual a pessoa possa ocupar-se no serviço devocional amoroso ao Senhor. Rendição sincera aos pés de lótus do Senhor é possível pelo despertar do sentido transcendental do serviço. Isso se torna possível pela associação com devotos puros do Senhor. Dhritarashtra teve a fortuna de ter um irmão cuja própria companhia era uma fonte de liberação para a sua vida frustrada. Canto 1, capítulo 13, verso 27. Yasvakat parato veha, jatanirveda atmavam, ridikritva harim jedha, pravrajet sa narottama. Tradução. Ele é certamente um homem de primeira classe, que desperta e compreende, seja por si próprio ou através de outros,
a falsidade e miséria deste mundo material, e assim abandona o lar e depende plenamente da personalidade de Deus, que mora em seu coração. Significado: há 3 classes de transcendentalistas, a saber, 1. O Dhira, ou aquele que não se perturba por estar afastado da conveniência familiar. 2. A pessoa na ordem de vida renunciada, ou sannyasi, por sentimento frustrado. E 3. Um devoto sincero do Senhor, que desperta em si a consciência de Deus, ouvindo e cantando, e deixa o lar dependendo completamente da personalidade de Deus que mora em seu coração. A ideia é que a ordem de vida renunciada após uma vida de sentimentos frustrados no mundo material pode ser uma ponte no caminho da autorrealização. Mas a verdadeira perfeição no caminho da liberação se alcança quando a pessoa adquiriu o hábito de depender plenamente da Suprema Personalidade de Deus, que mora no coração de todos, como Paramatma. Uma pessoa pode viver sozinha na mais obscura selva e longe do lar, mas um devoto resoluto sabe muito bem que não está sozinho. A Suprema Personalidade de Deus está com ele e pode proteger seu devoto sincero em qualquer circunstância embaraçosa. Portanto, deve-se praticar o serviço devocional em casa, ouvindo e cantando o santo nome, qualidade, forma, passatempos, séquito e assim por diante, na companhia de devotos puros. E essa prática ajudará a pessoa a despertar-se para a consciência de Deus na proporção de sua sinceridade de propósito. Aquele que deseja benefícios materiais por tais atividades devocionais não pode depender de modo algum da Suprema Personalidade de Deus, embora ele se encontre no coração de todos. Tampouco o Senhor dá qualquer orientação a pessoas que o adoram em troca de ganhos materiais. Esses devotos materialistas podem ser abençoados pelo Senhor com benefícios materiais, mas não podem alcançar o estágio de ser humano de primeira classe, como se menciona acima. Há muitos exemplos de tais devotos sinceros na história do mundo, especialmente na Índia, e eles são nossos guias no caminho da autorrealização. Mahatma Vidura é um desses grandes devotos do Senhor, e todos nós devemos tentar seguir seus passos de lótus rumo à autorrealização. Canto 1, capítulo 13, verso 28. Atodichin disan yatu, svair agyata gatir papam, itorak prayasha kalan, punsanguna vikarsana. Tradução. Portanto, por favor, parte imediatamente para o norte, sem deixar teus parentes saberem, pois logo chegará o tempo que diminuirá as boas qualidades dos homens. Significado: uma pessoa pode compensar sua vida de frustrações convertendo-se num dhira, ou deixando voluntariamente o lar sem se comunicar com seus parentes. Vidura aconselhou seu irmão mais velho a adotar este caminho sem demora, porque a era de Kali estava se aproximando muito rapidamente. Uma alma condicionada já é degradada pelo contato com a matéria, e ainda assim, em Kali Yuga, as boas qualidades do homem se degradarão até o mais baixo nível. Dhritarashtra foi aconselhado a deixar o lar antes que Kali Yuga se aproximasse, porque a atmosfera que foi criada por Vidura, por suas valiosas instruções sobre os fatos da vida, desapareceria gradualmente devido à influência da era que se aproximava com rapidez. Tornar-se um Narottama, ou ser humano de primeira classe,
completamente dependente do Supremo Senhor Shri Krishna, não é possível para nenhum homem ordinário. Na Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 28, afirma-se que quem se alivia completamente de todos os vestígios de atividades pecaminosas pode, por si só, depender do Supremo Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus. Dhritarashtra foi aconselhado por Vidura a se tornar pelo menos um Dhira no início, se lhe fosse impossível tornar-se sannyasi ou narottama. O esforço persistente na trilha da autorrealização ajuda uma pessoa a se elevar do estágio de Dhira a condições de um narottama. O estágio Dhira alcança-se após prolongada prática do sistema de yoga, mas pela graça de Vidura, pode-se alcançar esse estágio de imediato, simplesmente por desejar adotar os meios do estágio Dhira, que é o estágio preparatório para o sannyasa. O estágio sannyasa é o estágio preparatório de Paramahamsa, ou o devoto de primeira classe do Senhor. Canto 1, capítulo 13, verso 29. Evam Raja Vidurena Nujena Prayachakshur Bodhita Ajamitha Chitvas Vesus Neha Pasham Dradhimno Nischakrama Brihat Sandarshitatva. Tradução. Assim, Maharaj Dhritarashtra, o descendente da família de Ajamida, firmemente convencido através de conhecimento introspectivo, praya, rompeu de uma vez a forte rede da afeição familiar, com determinação resoluta. Desse modo, ele imediatamente deixou o lar para empreender o caminho da liberação, conforme orientação de Vidura, seu irmão mais novo. Significado. O Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu, o grande pregador dos princípios do Srimad Bhagavatam, enfatiza a importância da companhia de sadhus, devotos puros do Senhor. Ele dizia que mesmo por um momento de associação com um devoto puro, pode-se alcançar toda a perfeição. Não nos sentimos envergonhados de admitir que esse fato foi experimentado em nossa vida prática. Se não tivéssemos sido favorecidos por sua divina graça, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, através de nosso primeiro encontro de apenas alguns minutos, teria sido impossível que aceitássemos essa grandiosa tarefa de descrever o Srimad Bhagavatam em inglês. Se não o tivéssemos visto naquele momento oportuno, poderíamos ter nos tornado um grande magnata dos negócios, mas jamais teríamos sido capazes de trilhar o caminho da liberação e nos ocuparmos no verdadeiro serviço ao Senhor, sob as instruções de sua divina graça. Aqui há outro exemplo prático pela ação da companhia que Dhritarashtra recebeu de Vidura. Maharaj Dhritarashtra estava fortemente emaranhado na rede de afinidades materiais relacionadas com política, economia e apego familiar, e fez tudo o que pôde para obter assim chamado êxito nos projetos que planejou, mas se frustrou do começo ao fim quanto às suas atividades materiais. E todavia, apesar de sua vida de fracassos, ele alcançou o maior de todos os sucessos em autorrealização, através das instruções convincentes de um devoto puro do Senhor, que é o típico símbolo de um sadhu. As Escrituras prescrevem, portanto, que devemos nos associar somente com sadhus, rejeitando todos os outros tipos de associação, e por fazê-lo, teremos ampla oportunidade de ouvir os sadhus, que podem cortar em pedaços as amarras da afeição ilusória no mundo material. É um fato que o mundo material é uma grande ilusão, pois tudo parece ser uma realidade tangível, mas no momento seguinte, evapora-se como a espuma impetuosa no mar,
ou como a nuvem no céu. Uma nuvem no céu, indubitavelmente, parece ser realidade, porque chove e, devido às chuvas, surge muita vegetação temporária. Porém, em última instância, tudo desaparece, ou seja, a nuvem, a chuva e a vegetação, tudo no seu devido tempo. Mas o céu permanece, e as variedades do céu, ou as luminárias, também permanecem para sempre. De forma semelhante, a verdade absoluta, que é comparada ao céu, permanece eternamente, e a ilusão temporária, como uma nuvem, surge e desaparece. Os seres vivos tolos se sentem atraídos pela nuvem temporária, mas os homens inteligentes estão mais interessados no céu eterno, com toda a sua variedade. Canto 1, capítulo 13, verso 30. Patim prayantam subalasya putri pativrata chanujagama sadvi Himalayam nyastadanda praharsam manasvinam iva sat samprahara. Tradução. A amável e casta Gandhari, que era filha do rei Subala de Kandahar ou Gadhara, seguiu seu esposo, vendo que ele se dirigia para as montanhas dos Himalaias, que são o deleite daqueles que aceitam o bastão da ordem de vida renunciada, tal como os lutadores que aceitam um bom açoite do inimigo. Significado. Soubalini ou Gandhari, filha do rei Subala e esposa do rei Dhritarashtra, era ideal como esposa devotada a seu marido. A civilização védica prepara especialmente esposas castas e devotas, das quais Gandhari é uma dentre muitas mencionadas na história. Lakshmi de Sitadevi também era filha de um grande rei, mas seguiu seu esposo, o senhor Ramachandra, em direção à floresta. Da mesma forma, na qualidade de mulher, Gandhari poderia ter permanecido em casa ou na casa de seu pai, mas como senhora casta e amável, seguiu seu esposo sem mais considerações. Vidura transmitiu a Dhritarashtra instruções para a ordem de vida renunciada, e Gandhari ficou ao lado do seu esposo. Mas ele não pediu que ela o seguisse, visto que naquela ocasião estava plenamente determinado, assim como um grande guerreiro que se defronta com todos os tipos de perigos no campo de batalha. Ele já não se sentia atraído à sua dita esposa ou ditos parentes e decidiu partir sozinho, mas como uma senhora casta, Gandhari decidiu seguir seu esposo até o último momento. Maharaj Dhritarashtra aceitou a ordem de Vanaprastha, e nesse estágio a esposa tem permissão de permanecer como serva voluntária, mas no estágio sannyasa, nenhuma esposa pode ficar com seu ex-marido. O sannyasi é considerado um homem morto do ponto de vista civil, motivo pelo qual a esposa civilmente torna-se viúva, sem nenhum vínculo com seu ex-marido. Maharaj Dhritarashtra não negou essa oportunidade à sua fiel esposa, e ela seguiu seu esposo por sua própria conta e risco. Os sannyasis aceitam o bastão como sinal da ordem de vida renunciada. Há dois tipos de sannyasis: aqueles que seguem a filosofia Mayavada, encabeçados por Shripada Shankaracharya, aceitam apenas uma vara, Ekadanda. Mas aqueles que seguem a filosofia Vaishnavite aceitam 3 varas combinadas, Tridanda. Os sannyasis Mayavadis são Ekadandisvamis, ao passo que os sannyasis Vaishnavas são conhecidos como Tridandisvamis, ou, mais distintamente, Tridandi Gosvamis, para serem diferenciados dos filósofos Mayavadis. A maioria dos Ekadandisvamis gosta dos Himalaias,
Mas os sannyasis Vaishnavas gostam de Vrindavana e Puri. Os sannyasis Vaishnavas são Narottamas, ao passo que os sannyasis Mayavadis são Dhiras. Maharaj Dhritarashtra foi aconselhado a seguir os Dhiras, porque, àquela altura, seria difícil que ele se tornasse um Narottama. Canto 1, capítulo 13, verso 31. Ajata Shatru Krita Maitro Uttagnir Vipram Natva Tilago Bhumi Rukmai Griham Pravisto Guru Vandanaya Nachapasyat Pitaro Sobalimcha. Tradução. Maharaj Yudhishthira, que jamais teve inimigos, executou seus deveres matutinos diários orando, oferecendo o sacrifício de fogo ao Deus do Sol e oferecendo reverências, cereais, vacas, terra e ouro aos brahmanas. Em seguida, entrou no palácio para oferecer respeitos aos mais velhos. Contudo, não conseguiu encontrar seus tios ou sua tia, a filha do rei Subala. Significado. Maharaj Yudhishthira era o mais piedoso dos reis porque praticava pessoalmente os deveres piedosos diários, prescritos para os chefes de família. Os chefes de família são solicitados a acordarem de manhã cedo e, após banharem-se, devem oferecer respeitos às deidades em casa com orações, oferecendo combustível no fogo sagrado, dando aos brahmanas em caridade terra, vacas, cereais, ouro e etc., e finalmente oferecendo os devidos respeitos e reverências aos membros mais velhos. Uma pessoa que não está preparada para praticar as injunções prescritas nos Shastras não pode ser um bom homem simplesmente por conhecer livros. Os chefes de família modernos são habituados a diferentes modos de vida, como acordar tarde e então tomar chá na cama, sem nenhuma espécie de limpeza ou sem nenhum processo purificatório, como se menciona acima. As crianças são levadas a praticar aquilo que os pais praticam, de forma que toda a geração desliza rumo ao inferno. Não se pode esperar nada de bom deles, a menos que se associem com sadhus. Como Dhritarashtra, a pessoa materialista pode receber lições de um sadhu como Vidura, e assim purificar-se dos efeitos da vida moderna. Maharaj Yudhishthira, contudo, não pôde encontrar no palácio seus dois tios, Dhritarashtra e Vidura, juntamente com Gandhari, a filha do rei Subala. Ele estava ansioso por vê-los e, portanto, perguntou a Sanjaya, o secretário particular de Dhritarashtra. Canto 1, capítulo 13, verso 32. Tatra Sanjayan asinan, papracho dvigna manasa, gavalgane kvanas tato, vrido inas cha netrayo. Tradução. Maharaj Yudhishthira, cheio de ansiedade, dirigiu-se a Sanjaya, que estava sentado ali, e disse: Ó Sanjaya, onde está nosso tio, que é idoso e cego? Canto 1, capítulo 13, verso 33. Amba cha hata putrarta pavriya kva gata surt apimai akrit praye hata bandhu sa barayaya asansamana shammalam gangayan dukhito patat. Tradução. Onde está meu bem-querente, tio Vidura, a mãe Gandhari, que está muito aflita devido à morte de todos os seus filhos? Meu tio Dhritarashtra também estava muito mortificado devido à morte de todos os seus filhos e netos.
Não há dúvidas de que sou muito ingrato. Teria ele, portanto, levado minhas ofensas muito a sério e, juntamente com sua esposa, se atirado ao Ganges? Significado: os Pandavas, especialmente Maharaj Yudhishthira e Arjuna, previram os efeitos posteriores da guerra de Kurukshetra. Daí Arjuna ter se recusado a executar a luta. A luta aconteceu pela vontade do Senhor, mas os efeitos do luto familiar, como eles haviam pensado antes, tornaram-se realidade. Maharaj Yudhishthira estava sempre consciente do profundo estado de pesar de seu tio Dhritarashtra e de sua tia Gandhari, e por isso ele teve todo o cuidado possível com eles em sua velhice e condições de aflição. Quando ele não pôde encontrar seu tio e sua tia no palácio, naturalmente suas dúvidas surgiram e ele conjecturou que eles teriam se afogado na água do Ganges. Ele se julgou ingrato porque quando os Pandavas ficaram órfãos, Maharaj Dhritarashtra lhe dera condições de vidas próprias da realeza e, em troca, ele havia matado todos os filhos de Dhritarashtra na guerra de Kurukshetra. Sendo um homem piedoso, Maharaj Yudhishthira levou em conta todas as suas maldades inevitáveis e nunca pensou nas maldades de seu tio e companhia. Dhritarashtra tinha sofrido os efeitos de suas próprias maldades pela vontade do Senhor, mas Maharaj Yudhishthira pensava apenas em termos de suas maldades inevitáveis. Essa é a natureza de um bom homem e devoto do Senhor. Um devoto nunca vê falhas nos outros, senão que tenta encontrar suas próprias falhas e, assim, retifica as mesmas na medida do possível. Canto 1, capítulo 13, verso 34. Pitari uparate pando, sarvana suhurdan shishum, araksatam vyasanatha, pitrivyo kva gatavita. Tradução: quando meu pai Pando caiu e todos nós éramos crianças pequenas, esses dois tios nos deram proteção contra todas as espécies de calamidade. Eles eram sempre nossos agradáveis bem-querentes. Ai de mim! Para onde eles terão partido? Canto 1, capítulo 13, verso 35. Sutta Uvacha Kripaya Sneha Vaiklavyat Suto Viraha Karshita Atmeshvaram Achakshanu Na Pratyaha Tipidita. Tradução: Sutta Goswami disse: devido à compaixão e agitação mental, Sanjaya, não vendo seu próprio amo Dhritarashtra, afligiu-se e não pôde responder adequadamente a Maharaj Yudhishthira. Significado: Sanjaya foi o assistente pessoal de Maharaj Dhritarashtra durante muito tempo e, em razão disso, teve a oportunidade de estudar a vida de Dhritarashtra. E quando viu finalmente que Dhritarashtra havia deixado o lar sem ele saber, seu pesar não teve limites. Ele sentia grande compaixão por Dhritarashtra, porque na disputa da guerra de Kurukshetra, o rei Dhritarashtra havia perdido tudo, homens e dinheiro, e por fim o rei e a rainha tiveram que deixar o lar em total frustração. Ele estudou a situação à sua própria maneira, pois não sabia que a visão interior de Dhritarashtra fora despertada por Vidura e que, portanto, ele deixara o lar com entusiasmada alegria para uma vida melhor após a partida do poço escuro do lar. A menos que alguém esteja convencido de que a vida após a renúncia à presente vida será melhor, ele não pode abraçar a ordem de vida renunciada apenas vestindo-se de roupas artificiais ou ficando fora de casa. Canto
capítulo 13, verso 36. Vimrisha Shruni Panibhyam Vistabhyatmanam Atmana Ajata Shatrum Pratyuse Prabho Padvanushmaram. Tradução. Primeiro, ele apaziguou aos poucos sua mente com a inteligência, e enxugando suas lágrimas e pensando nos pés do seu amo Dhritarashtra, começou a responder Maharaj Yudhishthira. Canto 1, capítulo 13, verso 37. Sanjaya Uvacha Naham Veda Vyavasitam Pitrorva Kula Nandana Gandharya Va Mahabaho Musitosmi Mahatmabhi. Tradução. Sanjaya disse: Meu caro descendente da dinastia Kuru, eu não tenho informações sobre o que os teus 2 tios e Gandhari determinaram. Ó rei, fui enganado por aquelas grandes almas. Significado. Pode ser surpreendente saber que grandes almas enganem os outros, mas é um fato que grandes almas enganam os outros por uma grande causa. Afirma-se que o Senhor Krishna também aconselhou Yudhishthira a dizer uma mentira diante de Dronacharya. E isso também foi por uma grande causa. O Senhor queria isso e, portanto, era uma grande causa. A satisfação do Senhor é o critério para qualquer pessoa de boa fé, e a perfeição máxima da vida é satisfazer o Senhor através de nosso dever ocupacional. Esse é o veredito da Gita e do Bhagavatam. Dhritarashtra e Vidura, seguidos por Gandhari, não revelaram sua determinação a Sanjaya, embora este estivesse constantemente com Dhritarashtra como seu assistente pessoal. Sanjaya jamais pensou que Dhritarashtra pudesse executar algum ato sem consultá-lo. Contudo, a partida do lar por parte de Dhritarashtra foi tão confidencial que não pôde nem mesmo ser revelada a Sanjaya. Sanatana Goswami também enganou o guarda da prisão enquanto partia para ver Sri Chaitanya Mahaprabhu, e de forma similar, Raghunath Das Goswami também enganou seu sacerdote e deixou o lar para sempre para satisfazer o Senhor. Para satisfazer o Senhor, tudo é bom. Por isso, está em relação com a verdade absoluta. Tivemos também igual oportunidade de enganar nossos membros familiares e deixar o lar para nos ocupar no serviço do Srimad Bhagavatam. Tal enganação foi necessária em favor de uma grande causa, e ninguém saiu perdendo com essa fraude transcendental. Canto 1, capítulo 13, verso 38. Ata Jagamma Bhagavam Narada Saha Tumburu Pratyuthai Piva Dhyaha Sanujo Bhyacharyam Munin. Tradução. Enquanto Sanjaya falava dessa maneira, Shri Narada, o poderoso devoto do Senhor, apareceu em cena carregando seu túmburo. Maharaj Yudhishthira e seus irmãos receberam-no adequadamente, levantando-se de seus assentos e lhe oferecendo reverências. Significado. Devarshi Narada é descrito aqui como Bhagavan por ser o devoto mais confidencial do Senhor. O Senhor e seus devotos muito confidenciais são tratados no mesmo nível por aqueles que estão realmente ocupados no serviço amoroso ao Senhor. Esses devotos confidenciais do Senhor são muitíssimo queridos ao Senhor, porque viajam por toda parte para pregar as glórias do Senhor de diferentes maneiras e tentar ao máximo converter os não devotos do Senhor em devotos, a fim de levá-los à plataforma de sanidade. Na verdade,
Um ser vivo não pode ser um não devoto do Senhor por causa de sua posição constitucional. Mas quando alguém se torna um não devoto ou descrente, deve-se entender que a pessoa em questão não está dentro de condições sadias de vida. Os devotos confidenciais do Senhor tratam esses seres vivos iludidos e, por isso, eles são muito agradáveis aos olhos do Senhor. O Senhor diz na Bhagavad Gita que ninguém é mais querido a Ele do que a pessoa que realmente prega as glórias do Senhor para converter os descrentes e não devotos. Personalidades como Narada devem receber todos os devidos respeitos, como aqueles que se oferecem à própria Suprema Personalidade de Deus. E Maharaj Yudhishthira, juntamente com seus nobres irmãos, estabelecem um exemplo para os outros ao recepcionarem o devoto puro do Senhor como Narada, que não tinha outra ocupação além de cantar as glórias do Senhor, acompanhadas de sua vina, um instrumento musical de cordas. Canto 1, capítulo 13, verso 39. Yudhishthira uvacha, Naham vedagatim pitror, Bhagavam kivagata vita, Ambava hata putrarta, kvagata cha tapashvini. Tradução. Maharaj Yudhishthira disse: Ó personalidade divina, eu não sei para onde foram meus 2 tios. Tampouco posso encontrar minha tia Seta, que está ferida de aflição pela perda de todos os seus filhos. Significado. Maharaj Yudhishthira, uma boa alma e devoto do Senhor, estava sempre consciente da grande perda de sua tia e de seus sofrimentos como uma seta. Uma seta nunca se deixa perturbar por qualquer tipo de sofrimento, o que o faz forte e determinado no caminho do progresso espiritual. A rainha Gandhari é um exemplo típico de asceta devido a seu maravilhoso caráter em muitas situações dolorosas. Ela era uma mulher ideal como mãe, esposa e asceta, e na história do mundo, tal caráter numa mulher é raramente encontrado. Canto 1, capítulo 13, verso 40. Karnadhara ivapare, Bhagavam Paradarshaka, Atababaze Bhagavam, Narado Muni Satama. Tradução. Tu és como um capitão de navio num grande oceano e podes dirigir-nos a nosso destino. Sendo assim interpelado, a personalidade divina Devarshi Narada, o maior dos devotos filósofos, começou a falar. Significado. Há diferentes tipos de filósofos, e os maiores de todos são aqueles que viram a personalidade de Deus e renderam-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Dentre todos esses devotos puros do Senhor, Devarshi Narada é o principal e por isso é descrito aqui como o maior de todos os devotos filósofos. A menos que alguém se torne um filósofo suficientemente erudito por ouvir a filosofia Vedanta de um mestre espiritual autêntico, ele não pode ser um devoto erudito e filósofo. É preciso ser muito fiel, erudito e renunciado, pois, de outro modo, não se pode ser um puro devoto. O devoto puro do Senhor nos pode dar orientações para além da necessidade. Devarshi Narada costumava visitar o palácio de Maharaj Yudhishthira, porque os Pandavas eram todos devotos puros do Senhor. E o Devarshi estava sempre pronto a dar-lhes bons conselhos sempre que necessário.
Canto 1, capítulo 13, verso 41. Narada Uvacha Makanchana Chuko Rajam Yadishvara Vasam Jagat Lokasapala Yasyeme Vahanti Balim Ishitu Sa Samyunakti Bhutani Saeva Vyunakti Cha. Tradução. Shri Narada disse: Ó Rei piedoso, não te lamentes por ninguém, pois todos estão sob o controle do Senhor Supremo. Portanto, todos os seres vivos e seus líderes executam adoração para serem bem protegidos. É unicamente Ele que os une e dispersa. Significado: todo ser vivo nesse mundo material ou no mundo espiritual está sob o controle do Senhor Supremo, a personalidade de Deus. Começando de Brahmaji, o líder desse universo, e descendo até a formiga insignificante, todos estão sendo orientados pela ordem do Senhor Supremo. Desse modo, a posição constitucional do ser vivo é de subordinação, sob o controle do Senhor. O ser vivo tolo, especialmente o homem, rebela-se artificialmente contra a lei do Supremo, e assim é castigado como um asura, ou violador da lei. Cada ser vivo é posto numa posição particular pela ordem do Senhor Supremo, e novamente é deslocado daí para a ordem do Senhor Supremo ou de seus agentes autorizados. Brahma, Shiva, Indra, Chandra, Maharaj Yudhishthira, ou, na história moderna, Napoleão, Akbar, Alexandre, Gandhi, Subhash e Nero são todos servos do Senhor e são colocados e removidos de suas respectivas posições pela vontade suprema do Senhor. Nenhum deles é independente. Mesmo que esses homens ou líderes se rebelem a ponto de não reconhecerem a supremacia do Senhor, eles são postos sobre leis ainda mais rigorosas do mundo material, através de diferentes misérias. Apenas o tolo, portanto, diz que Deus não existe. Maharaj Yudhishthira estava sendo convencido dessa verdade nua e crua, porque sentia profundamente o pesar pela súbita partida de seus velhos tios e de sua tia. Maharaj Dhritarashtra foi posto em tal situação por efeito de seus atos passados. Ele já tinha sofrido ou desfrutado os benefícios que lhe cabiam no passado, mas devido à sua boa sorte, ele de alguma forma tinha um bom irmão mais novo, Vidura, através de cuja instrução ele partiu para alcançar a salvação, encerrando todas as questões ligadas a este mundo material. Ordinariamente, não podemos mudar, através de planos, o curso da felicidade e da aflição que nos cabe. Todos têm de aceitá-la como elas vêm, sob o arranjo sutil de Kala, ou seja, o tempo invencível. Não adianta tentar neutralizá-las. O melhor, portanto, é que nos esforcemos por alcançar a salvação, e essa prerrogativa é dada apenas ao homem, por causa da condição desenvolvida de suas atividades mentais e inteligência. Apenas para o homem há diferentes instruções védicas para a obtenção da salvação, durante a forma humana de existência. Aquele que utiliza mal esta oportunidade de inteligência avançada, na verdade é condenado e posto sob diferentes tipos de misérias, seja na vida atual, seja na futura. É assim que o Supremo controla a todos.